Olá, pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa aula, tá? E o tema da nossa aula é números complexos, tá? Eu vou fazer para vocês um paralelo histórico, tá? Para vocês verem como a coisa se deu até chegar no número complexo, tá? Vai ser bem superficialmente, tá? Primeiro, nós temos o conjunto dos números naturais, tá? Representado pela letra N, conjunto dos números naturais, que a gente utiliza para contar, tá? Que são os primeiros números que a humanidade trabalhou. Aqui, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, tá? São eles 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito, ok? Sendo que ele não é um conjunto completo, tá? Não é fechado para todas as operações. Olha aqui um exemplo disso, olha. A gente tem aqui, ó, 7 menos 9. 7 menos 9 é igual a menos 2. Menos 2 não pertence ao conjunto dos números naturais, né? Então, para resolver isso, os matemáticos fizeram o quê? E vamos ter que estender o conceito de números, né? Vamos passar a trabalhar com os números negativos também, tá? Daí criou-se então uma extensão do conjunto dos números naturais, tá? Isso aqui é a extensão do conjunto dos números naturais, chamado de quê? Chamado de conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, tá? Agora, incluíram quem? Os números negativos, tá? Sendo que esse conjunto aí, ele não é suficiente, ele não é fechado, tá? Por exemplo, ó, para a operação de divisão, né? Aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, para a operação de divisão. 7 dividido para 9 é igual a 0,777, tá? Então, 0,77 não é um número inteiro. Então, mais uma vez, se faz o quê? A extensão, né? Os matemáticos pensaram o quê? Vamos ter que criar um conjunto que contemple esses elementos, né? Que contemple esses elementos aqui. Que são frutos de quê? De uma divisão, né? Esses elementos aqui são frutos de uma divisão, né? Então, o que aconteceu aqui? Eles criaram o quê? Criaram o conjunto dos números racionais. Olha aqui, ó. Criaram o conjunto, ó, dos números racionais, tá? Que é representado pela letra Q, tá? E é o conjunto de todos os números que são frutos de uma fração ou divisão, tá? Conjunto dos números racionais é o conjunto das frações, tá? Mas e agora? Para radiciação, esse conjunto aí também não é completo. Olha aqui o exemplo aqui, ó. A gente tem quem? Tem o raiz de 2, tá? Então, o raiz de 2, você obtém um número que não é racional, tá? Que não é fruto de nenhuma fração ou divisão. Daí, a partir desse problema aqui, ó, do raiz de 2, resolveram-se o quê? Então, a estender mais uma vez o conceito de números. Mas não é a partir daqui não, tá, pessoal? Cria-se, na verdade, aqui, ó, um novo conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, tá? Que é representado pela letra I, ou também pode ser representado pela letra Q com traço aqui em cima, tá? Conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números que não podem ser expressos como fração, ok? Então, olha só, agora vocês têm esse conjunto amplo aqui, né? Onde vocês pegam o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Então, ele forma para a gente o quê? Forma para a gente o conjunto
dos reais, tá? O conjunto dos reais é a união entre os racionais e os irracionais, ok? Mas o que acontece aí? Acontece que mesmo você tendo esse conjunto amplo aqui, né, que é o conjunto dos reais, ainda existem operações que você não consegue fazer. Olha aqui um exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. O raiz de menos 4. Você não consegue determinar o número real que seja equivalente a isso aqui, tá? Aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Agora, qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 4? Não existe, né? Com isso, mais uma vez, cria-se então, né, a seguinte situação. Olha aqui, ó. Preste atenção aqui nessa situação aqui. A gente tem, ó, raiz de menos 4. Eu posso dizer para vocês que a raiz de menos 4 é igual a raiz de 4 vezes menos 1, né? Então, a gente tem a propriedade da radiciação aí, eu posso separar essas duas raízes, né? Posso separar aqui, foi o que eu fiz aqui, ó. Raiz de 4 vezes a raiz de menos 1, né? A raiz de 4 eu sei que é 2, mas agora a raiz de menos 1. E aqui, ó, nada mudou pra gente, né? A gente continua com o mesmo problema, né? Porque a raiz de menos 1 também não é um número real. Então, daí, né, os matemáticos decidem o quê? Nesse momento, eles começam a interacionalizar com o símbolo raiz de menos 1, tá? Supondo que ele existe, né? Mas a gente sabe que ele não é um número real, tá? Então, a gente define que o raiz de menos 1 é igual a i. Raiz de menos 1 é igual a i, tá? É uma unidade que não é real. Então, uma unidade que não é real, eu chamo ela de quê? Eu chamo ela de imaginária, tá? Então, i é a unidade imaginária, tá? E o i vale o quê? Vale a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, tá aqui, ó. I é igual a raiz quadrada de menos 1. A unidade imaginária, né? Que é o elemento mais importante dos complexos, né? Então, prestem atenção aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Se eu tiver x ao quadrado mais 4 igual a 0, né? Aí vai ficar x ao quadrado, 4 passa para o outro lado negativo, vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. Se eu estou trabalhando no conjunto dos reais, eu ia parar por aqui, tá? Mas agora ele tem solução, né? Foi o que a gente viu aqui em cima, ó. Que a raiz de menos 4 é igual a 2 vezes a raiz de menos 1. Só que a gente sabe que a raiz de menos 1 é igual a i. Então, eu venho aqui embaixo e faço a minha substituição, né? Vai ficar 2 vezes a raiz de menos 1, que eu sei que é i, ficou 2 vezes i. Como eu tenho uma raiz positiva e uma negativa, então eu tenho x é igual a 2i positivo ou x é igual a menos 2i, né? Uma raiz positiva e uma raiz negativa. Tranquilo? Agora, vamos resolver uma equação do segundo grau dentro dos complexos, tá? Que inclui a unidade imaginária. A gente vai resolver aqui, ó, dentro dos complexos, essa equação do segundo grau aqui, tá? Coloquei um lembrete aqui a vocês, tá? Que i é igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Nós vamos resolver essa equação do segundo grau aqui usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, ó, delta, eu achei o quê? Que meu delta é igual a menos 3, tá? Normalmente, nós iríamos parar por aqui, né? Não tem solução real. Mas agora a gente pode continuar, não é isso?
Por quê? Ó, eu posso dizer que o menos 3, olha aqui, ó, raiz de menos 3 é igual a quanto? Ó, raiz de 3 vezes menos 1, né? Então, eu posso fazer o quê? Como tá multiplicando, eu posso desmembrar, né? Vai ficar raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. Raiz de 3 vezes, eu sei que a raiz de menos 1 é igual a i, então, aqui ficou i, né? Quando a gente tem raiz, a gente coloca o i na frente, tá? Então, ó, a raiz de menos 3 é igual a i raiz de 3, né? Usando a segunda parte, né, de Bhaskara, para a gente achar as nossas raízes, a gente tem, ó, menos 1, mais ou menos a raiz de delta, né, que o delta é menos 3, sobre 2 vezes a, tá? Então, o a aqui a gente sabe que é 1, né? Então, ó, lembrando a vocês que a fórmula é, ó, x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz de delta sobre 2 vezes a, tá? Pra gente achar as raízes. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou fazer só a minha substituição, né? Aonde tem o raiz de menos 3, eu vou dizer que é i raiz de 3. Foi o que aconteceu aqui, vai ficar x é igual a menos 1, mais ou menos, i raiz de 3 sobre 2, né? Sendo que eu tenho que achar duas raízes, né? Uma positiva e uma negativa. Então, ó, vai ficar menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, e a negativa vai ficar menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Tranquilo, pessoal?